seu assento nesta noite, fica à vontade na casa do papai. Um dia de muita alegria, mais um dia poder estar sobre esse altar para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Confesso que eu estou com uma dor de cabeça terrível, igreja amada do Senhor. Uma dor de cabeça terrível. Mas eu sei o que é isso, é a falta do café. Amém? Mas maior que o café é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu creio que nesta noite vai ser uma bênção para louvor do teu nome. Amém? Quero que os irmãos abram comigo lá em 1 Reis 19. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quando o Senhor me dava essa palavra, igreja amada do Senhor, 1 Reis 19, o Senhor falava: filha, a tua igreja muitas vezes se encontra em crises. Crises emocional, crises financeira, crise no lado da enfermidade. E o Senhor quer falar nessa noite com a minha vida e com a tua vida sobre crises. Como nós temos que nos comportar quando chega a crise e bate na minha e na tua porta. Amém, igreja amada do Senhor? Como que nós iremos nos comportar quando a crise chega e tenta assolar as nossas vidas? Tem dia que nós acordamos muito bem, tem dia que nós temos problemas lá no som, o som estava perfeito, de repente acontece alguma coisa, o som já está com problema. Tem dia que você acorda muito bem, no outro dia você já está super mal. E as crises vão afetando o emocional da tua vida, da minha vida, e vai tentando minar as nossas forças. O intuito de Satanás somente é minar a minha e as tuas forças, trazer o desânimo sobre a minha e sobre a tua vida. E quando o Senhor me dava essa palavra, eu falei: Deus, quem se encontrou assim na Bíblia? Quem passou por este momento de crise, de desânimo, de querer desistir, de querer desanimar? E o Senhor falou: filha, Elias, um grande profeta, dentre dos profetas, um profeta levantado por Deus, igreja amada do Senhor. É um spoiler para você já nesta noite. Um grande profeta, um grande homem de Deus. De repente a crise bateu na porta de Elias. Agora você acha um profeta levantado por Deus, profeta dos profetas, passou por crise. Aí você acha que eu e você, nós não iremos passar por crises? Por que nós não iremos passar? Se nós servimos ao mesmo Deus de Elias. Só que tem diferenças, igreja amada do Senhor. Tem diferença quando eu e você passamos por crise na presença do nosso Deus. É o Deus que não desampara nem eu e nem você. Temos um Deus que em todos os momentos Ele está do nosso lado. Vamos na igreja amada do Senhor. 1 Reis 19 diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer: assim me faça os deuses a outro tanto, de certo amanhã, esta hora, não puser a tua vida como a um deles. E o que eu vendo, ele se levantou para escapar com vida, e foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu poço. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E esse então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. No 9 diz assim: e ali entrou em uma caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio e disse: que fazes aqui, Elias?
Deus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Elias, meus irmãos, é um profeta que ele não tinha, ele foi um profeta que ele saiu não de uma família sacerdotal. A família de Elias não é conhecida, ele também não era muito conhecido, ele era um tipista da cidade de Tisbé. Diz que a cidade onde Elias morava era tão pequenininha que nem era vista no mapa de Israel, mas diz que ele era de lá, totalmente desconhecido. Diz que ele morava lá nas cordilheiras de Gileade, ele habitava naquele campo que hoje é a Jordânia, lá em Israel, e diz que ele habitava num lugar bem tranquilo, e de repente é levantado esse moço, tão desconhecido, sem ter uma família conhecida, sem ser de nenhuma linhagem sacerdotal, mas ele é levantado um profeta por Deus. E eu já quero deixar no teu coração nesta noite. Muitas vezes não vai ser preciso ser levantado dentro de família famosa, muitas vezes não vai ser preciso ser levantado de pessoas conhecidas, muitas vezes Deus vai tirar você do anonimato, mas Ele vai colocar você em público, de pé diante do povo. Sabe por quê? Porque você esteve no secreto, adorando e exaltando o nome de Deus. Quando nós saímos do anonimato e chegamos até a presença de Deus, tem um histórico, ela passou. Nós não saímos do anonimato de qualquer maneira, não. Tem uma história, ela canta, ela passou. E diz que Elias, ele não sai de qualquer maneira. Ele era um profeta que tinha intimidade com Deus. Glória a Deus. Era um profeta, a igreja amada do Senhor, que quando ele foi levantado e a primeira coisa que ele fez, ele foi lá no palácio e foi profetizar uma palavra de juízo ao rei Acabe. E o momento que Elias ele é levantado para profetizar, diz que esse momento em Israel era o pior momento, igreja amada, do que se encontrava em Israel. O povo estava dividido no norte e no sul, Judá e Jerusalém, e diz que o povo estava totalmente dividido, corrompido. Acabe, o pior rei da história, o seu pai Orim foi o pior, ele foi o pior ainda. E diz que acontece, Orim faz Acabe casar com Jezabel, a mulher simplesmente é o capeta, e diz que esse casal se casam, e o que eles fazem? Eles levantam ali o altar a Baal. Aquele cenário é totalmente um cenário corrompido totalmente de pecado, de idolatria. Era um cenário que eu e você, se nós viéssemos enfrentar, o que nós iríamos fazer? A gente ia querer sair, a gente ia querer escapar, a gente ia temer. Mas diz que Elias é levantado nesse cenário. E nesse momento aqui, quem estava imperando era o Deus Baal. Quem que era o Deus Baal? Era o Deus da providência. Diz que ali o povo estava tudo adorando a Baal, porque era o Deus que fazia vir providência, era o Deus que trazia a fartura, era o Deus que trazia tudo. E a nação totalmente corrompida, e Elias se levanta neste momento, onde tudo é só desgraça, falando como a gente fala aqui, onde era tudo tragédia, onde tudo só não existia mais esperança para o povo de Israel. Era esse momento que Elias se levanta. E sabe o que Elias faz? Ele vai e já quebra as pernas do Baal. Ele vai até Acabe e fala assim: eu, em meu nome, com as minhas palavras, eu profetizo que não haverá mais chuva e nem orvalho durante 3 anos. Então ali ele já acabou com a imagem de Baal, igreja amada do Senhor. Porque se Baal ele era o Deus da providência, era o Deus da fartura, sem água não teria plantação, sem água não teria como ter nada. Os gados iam morrer, não ia ter plantação, não ia ter nada. Então eu vejo Elias vindo aqui fazendo assim, ó, quebrou no meio e profetizou. Não teve medo, ele foi em nome de Deus e profetizou sobre aquela nação corrompida. Ele não teve medo. E eu e você, igreja amada do Senhor, nós não temos que temer. E diz que Elias ele não temeu. E foi o que ele fez, ele profetizou e pronto. Só, igreja amada, que eu quero te mostrar nesta noite as duas faces. Eu te mostro aqui Elias, o
O homem talvez, o profeta das goiabeiras, o homem do momento, o homem que estava lá no auge. Mas também eu te mostro Elias no fim, Elias fugindo, saindo da presença. Porque diz que Elias ele profetizou para que não chovesse. Elias ele teve um embate com os profetas de Baal no monte. Elias ele teve ali, o Senhor foi direcionando e Elias ele ia fazendo tudo conforme a palavra de Deus. Ele ia falando, ia se cumprindo, ia se concretizando. Elias o profeta do momento. Só que como Jezabel, ela mandava matar todos os profetas da casa de Israel, ela mandava mesmo passar a espada. O que aconteceu? Quando Elias ficou sabendo, Elias sentiu medo. Ela mandou um mensageiro, como eu li aqui. Ela mandou um mensageiro até Elias e falou, com as minhas palavras, igreja, como você fez com todos os profetas de Baal e com todas as minhas profetisas de Azera. O Elias, ele fez um embate lá no monte, que ele matou 850 profetas de Baal. Ele colocava a mão e acontecia. Ele falava e acontecia. Então eu te mostro uma face de um homem muito encorajado, um homem que levanta na segunda-feira com o peito cheio de ar, com toda a esperança, com o Espírito Santo pairando sobre a vida dele. Ele levanta assim, Satanás, sai da frente, porque hoje eu dou bunda na cara do cão. Ele levanta assim, ela batalha. Quem nunca levantou assim? Temos que levantar assim sempre. Mas de repente, quando chega uma mensagem até Elias, ele sentiu medo. E a crise tomou conta de Elias. E sabe o que Elias fez? Ele fugiu para Berseba. Ele e o seu amigo, o seu companheiro. Diz que ele fugiu para Berseba. Deixou lá o seu mordomo, o seu amigo. E diz que ele vai e foge. E fica um dia lá no deserto. Então a gente tem um homem que de repente ele mata todos os profetas de Israel, os profetas de Baal, e de repente nós temos um homem que está no deserto. E ele foi sozinho para o deserto, igreja amada do Senhor. Simplesmente ele saiu, ele foi, ele fugiu, ele sentiu medo. E olha o que o medo faz comigo e com você. O medo ele tenta nos paralisar, o medo tenta nos destruir, o medo faz estagnar a vida do crente. Se você não tiver cuidado, igreja amada do Senhor, você não consegue romper. O medo te paralisa, o medo te traz, o medo faz você a ficar imaginando coisas que não é de Deus. Você consegue imaginar Elias agora com medo? Eu falava, meu Deus, um homem com um currículo desse, meu Jesus amado, como se encontra de repente com medo de uma mulher, com medo da morte. E de repente ali, quando ele está ali, ele dorme. Fala que ele adormece debaixo de um zimbro. E diz que ali quando ele adormece, chega um anjo e toca nele. E fala, levanta-te, Elias. O anjo veio. Eu vejo aqui, meus irmãos, um puro milagre da parte do Senhor Jesus. O anjo vem, traz pão cozido sobre uma brasa no deserto para Elias. Olha o poder do Deus que eu e você servimos. E quantas vezes nós temos limitado esse Deus tão poderoso. Aí você acha que o milagre ficou somente lá para Elias. Não, o milagre também é para minha e para a sua vida no dia de hoje. Talvez o anjo não vai trazer para você um pão quentinho na brasa, mas ele vai trazer algo que você tanto está orando, tanto está pedindo, tanto está chorando e tanto está clamando. É esse Deus que eu e você servimos, igreja amada do Senhor. Diz que o anjo toca Elias, levanta-te e come. O anjo queria que ele se alimentasse. E diz que ele comeu e voltou a dormir. Parece algumas pessoas depois do almoço que comem e dormem.
E diz que hoje novamente levantou ele para repetir a refeição, igreja. É brincadeira. Mas é verdade, hoje tocou novamente nele. E Elias, levanta e come, porque muito grande vai ser a tua caminhada em nome do Senhor Jesus. E diz que ele comeu, ele se levantou, ele comeu, ele bebeu água. Veja aqui o Deus trazendo uma botija de água para ele também. O Senhor pensa em tudo com detalhes. Engana-se você se você acha que no momento da tua pior crise você está sozinho. Ser humano já pensa que está só, ó céus, ó vida. O Senhor me abandonou, mas o Senhor me mandou pão sobre uma brasa e ainda mandou uma botija de água. E sabe o que eu lembro nessa noite para a tua vida? Água é refrigério, água é descanso para a tua vida. E se água é refrigério para a tua alma nessa noite, talvez a crise te tomou, mas o Senhor tem botija de água, Ele tem refrigério para a tua vida nessa noite. Louvado seja o nome do nosso Deus. E diz que Elias sai e ele anda 40 dias e 40 noites. E sabe para onde ele foi de novo? Ele fugiu novamente e foi para uma caverna e foi deitar-se lá dentro daquela caverna. E aqui nós vemos a face de um homem se escondendo por 2 vezes no deserto e depois ele vai para uma caverna. Igreja amada, nós temos que ver muito bem o que nós fazemos dentro de uma caverna. Nós temos Davi, quando ele também sentiu medo, ele entrou dentro de uma caverna. Mas na caverna de Davi ali ele fez o que? Ele cuidou de 400 homens. Se ele achou que ele ia se esconder de Deus, ele não conseguiu se esconder. Davi, ele foi para ali, ele cuidou de 400 homens, ele ensinou homens como que era o momento de lutar, ele ensinou homens a orar. Aqui Davi ficou em constante trabalho com aqueles homens. Em nenhum momento, se ele achou que ele ia descansar, ele não descansou. Então tem as cavernas que nós entramos. Elias, ele entrou totalmente fugindo de Jezabel. Ele entrou e se escondeu literalmente e ficou ali escondido, irmão Daí. Ficou escondido. E quantas vezes eu e você nós queremos nos esconder? Não é verdade, igreja amada? Quantas vezes nós queremos nos esconder? Quando a luta vem, quando a batalha vem, quando a palavra vem, quando o olhar feio vem, quando a crítica vem, quando a lavação de raço vem, você quer se esconder. Acha que a melhor coisa é se esconder. Não. A melhor atitude a se fazer é se apresentar diante de Deus. Sabe para quê? Para que Deus não vá lá e fale assim: Elias, o que fazes tu aí, Elias? Será que eu te mandei você entrar dentro, Elias? Não. Tem caverna que o Senhor não manda nós entrar. Tem caverna que entramos sozinhos. Só que o que eu acho lindo aqui, igreja amada de Deus, é que mesmo Elias entrando nessa caverna sem o Senhor mandar, Deus em nenhum momento abandonou Elias. Ele não abandona o servo dele. Ele não abandona eu e você. Em todos os momentos Ele está ali do nosso lado, está dando a diretriz, está falando tudo o que nós temos que fazer. Em nenhum momento Ele nos deixa só. Sabe por quê? Porque Ele lembra da onde você saiu. Você acha que Deus não lembrava de toda a trajetória de Elias? O Senhor fala: Elias, o que tu está fazendo aqui? Ele fala: Senhor, eu quero morrer. Nas minhas palavras, igreja. Eu quero a morte. Tanto que eu fiz pelos profetas da casa de Israel, com tanto zelo eu cuidei dos teus filhos, mas eles preferiram ficar lá no paganismo, eles preferem ficar no meio do pecado, eles preferem ficar no meio de orgia, eles não querem te servir, Senhor. E Elias começa a falar tanto lamento para o Senhor. Então agora eu quero morrer, porque eu não sou melhor que os meus pais, ó Deus. Eu quero que o Senhor me leve também. E o Senhor só escutando as lamúrias de Elias. E é isso que Deus faz comigo e com você. Ele fica escutando o que nós estamos falando.
ele fica escutando o que a gente está falando, ele fica escutando quando a gente está falando. Às vezes eu falo, meu Deus do céu, coitado de Deus, como ele ouve as nossas lamentações, as nossas murmurações, como ele ouve os nossos questionamentos, e está ele ouvindo, e está direcionando, e está dando uma diretriz. Sabe o que ele faz? Ele te puxa dessa caverna, ele te tira dessa caverna para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele tira Elias dessa caverna. Não vai morrer não. Não vai morrer no deserto, não vai morrer na caverna, vai se levantar. Tem muita luta para fazer ainda. Essa crise não vai matar, esse desespero não vai te matar, esse desânimo não vai te matar. É mais ano de igreja. Vamos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Satanás, igreja amada do Senhor, Satanás, ele prepara laços e ele tenta pegar o povo de Deus. E há um minuto ele prepara um laço e o povo de Deus cai e fica perguntando por quê e para que. Vigia, igreja amada do Senhor, vigia, Alabachai. Atento nós temos que estar às astutas ciladas de Satanás. Ele não brinca de ser demônio, viu? Ele não brinca. Tem alguns aí fora que gostam de brincar de ser crente, mas o diabo, ele não brinca de ser diabo, não. Quando ele vem, ele dá uma rasteira, e se você deixar, ele te derruba, a igreja amada do Senhor. Então vamos vigiar. Vamos vigiar. Porque aí depois você fica jogando culpa no diabo. O diabo, ele sempre foi diabo. Nós temos que ter a nossa postura de homem e de mulher de Deus, e não deixar os laços nos levar e nos arremessar para o inferno, igreja amada do Senhor. E nós temos visto, igreja amada de Deus, o inimigo não está brincando. E você abre a internet que você vê a desgraça, e você vê alguns podcasts só falando Jesus está voltando. Se Jesus abriu, o pastor falou assim, igreja amada, vocês não tem nem que estar mais preocupados com nada. Tudo isso aí é os sinais. E é os sinais. O que nós, como mulher de Deus e homem de Deus, temos que fazer? É ficar vigilante, é preparar as nossas vestes, é preparar os nossos joelhos, porque quando a trombeta soar, aquele que foi fiel até o fim, ele vai fazer o que? Ele vai subir para glorificar o nome do nosso Deus lá no grande dia. Temos que estar preparados, porque é isso que o Satanás faz. Ele prepara um laço, ele te leva para uma caverna e você fica lá, prostrado. Alguns historiadores falam que Elias passou por uma depressão. Eu não parti para esse lado, igreja amada do Senhor, não parti também, mas ficou ali dentro. E se Deus não está ali para tirar, ele não vai se levantar, ele não ia se levantar. E diz que depois que ele saiu dessa caverna, ele teve a ascensão dele, ele subiu aos céus, Elias. Ele subiu aos céus, ele foi transladado. Olha a glória, olha o poder que esse profeta tinha. Homem de Deus, homem que tinha intimidade com a presença de Deus. E eu volto a falar novamente aqui, eu falei, meu Deus, a palavra sempre leva para a intimidade com Deus. Mas, igreja amada, você não vence as lutas e as tribulações da tua vida se você não tiver uma vida de intimidade com o nosso Deus. Para Elias orar e mandar fogo do céu, o altar molhado, ele mandou molhar o altar porque ele ia orar e pedia fogo do céu. Tinha que ter muita intimidade, pastora Simara. É muita responsabilidade. Mas ele profetizava e ele cria, porque ele sabia. Eu e você, nós temos que saber da intimidade que nós temos com o nosso Deus. Então, igreja amada do Senhor, eu peço para vocês nesta noite, uma palavra bem rápida para enfadar o coração de vocês. E sabe o que eu quero falar para vocês? Sabe a minha dor de cabeça? Passou. Igreja amada, olha, eu estou tão preocupada com essas coisas. Porque fala, ai, você passou. Olha, você fala, passou. Eu sou muito discreta com isso. Mas eu estou sentindo mais dor de cabeça. Para a glória do nome do nosso Deus. Então, quero deixar para vocês hoje, nesta noite, cuidado com as crises que tentam te levar para o deserto e para as cavernas. Aí eu te lembro algo, se você for, tenha
é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Você tem que estar diante de Deus, com o teu ouvido aguçado à voz do Senhor. Eu não sei ouvir a voz de Deus. Eu não consigo. Como se ouve a voz de Deus? Igreja amada do Senhor, você vai ver. Deus vai dar direção. Deus vai inquietar o coração. Deus vai falar, não é aí. Se não for de Deus, agonia a alma. Quando é de Deus, dá descanso. É assim você aprende, igreja amada do Senhor. Às vezes você não vai ouvir a voz de Deus. Deus fala assim, oi, manente, levanta mais a tua mão. Não é assim. Deus vai dar a direção para a tua vida. E muitas vezes, o crente pensa que Deus vai chegar assim e vai falar, irmã na séria. Não é assim, não. Deus pode usar uma pessoa. Deus pode usar o irmão da goiabeira para falar. Deus pode usar alguém para te direcionar. O importante é o ouvido que está atento à voz do Senhor. Amém? Quem recebe essa palavra